Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e hoje estou aqui com o João Marcos, lá do canal Cultura Pop Cia, para a gente fazer o nosso ranking da série What If. A gente já tem um vídeo discutindo a série como um todo, falando dos pontos positivos e negativos lá no canal dele. O link está aí na descrição e no card aqui também, você pode conferir. Vai lá, se inscreve no canal dele e deixe o seu comentário também, o que você achou dessa série. E aqui hoje, nessa outra parte, a gente vai fazer o nosso ranking, analisar tudo que a gente gostou e não gostou nos episódios e por que eles são os nossos favoritos ou não tão favoritos assim, né, João? Preparado? Exatamente. Prevejo problemas aqui, discussões altíssimas aqui. Pois é, porque a gente estava comentando lá na outra análise e algumas coisas a gente não concorda, mas enfim, o debate é saudável, né? Com então, certeza. Eu vou começar então do pior ou do não tão bom assim para o melhor, beleza? O meu número 9, tem que manter o mistério, né? Pois é. O meu número 9, que era para ter sido 10, né? Mas teve um problema aí do episódio da Gamora. Então, o 9 fica para mim como o Thor festeiro. E se o Thor fosse o filho único? Eu achei que ele mergulha muito na comédia e acho que ele não tem uma história tão grandiosa assim. Não é que eu não goste, mas eu acho que os outros têm consequências mais graves, né? E, sei lá, o personagem ele é mais... Eu gosto mais do desenvolvimento dos outros do que desse Thor. No final, até o último minutinho, ele tá ali tentando esconder todas as burradas que ele... E você, qual é o seu número 9? Então, eu vou colocar em nono lugar o episódio do Killmonger, se o Killmonger tivesse resgatado o Tony Stark. Esse episódio, ele até tem uma ideia interessante, mas não fica muito bem explicado, por exemplo, como que o Killmonger foi parar naquele lugar, salvou o Tony Stark, certo? E todas as coisas depois que ele faz, as pessoas que ele vai enganando, ele consegue enganar o Tony Stark, que é um cara muito inteligente, ele consegue enganar o pessoal de Wakanda também, enfim. E o final fica naquela, né? Até apesar de ter mostrado um pouquinho do que aconteceria depois no último episódio, né? Chega lá a Shuri pra falar com a Pepper Potts e acaba nisso. E você tem um vilão como personagem principal e depois ele aparece nos Guardiões do Multiverso. Então, esse episódio como um todo, apesar da ideia boa, eu acho que ficou mal estruturado, não gostei muito da história como um todo. Concordo, tanto que é o meu número 8 esse episódio. Se o Killmonger tivesse resgatado, você ter ali a história de um vilão também e ele ficando tudo bem no final também dá aquele, putz, é isso? E a resolução? Ele conseguiu o plano dele, ele não vai dar em nada, né? Embora tenha o ganchinho ali da Shuri, né? Acho que esse é um dos acertos da Shuri criança. Mesmo criança, ela já é genial, né? Que ela vai sozinha atrás da Pepper Potts e tal, mas eu concordo. Talvez possa ser um indicativo de que ela vai ser a Pantera Negra no futuro. Quem sabe, né? Enquanto eles estão frisando que o Tony Stark tá morto, né? Em vários episódios, eles estão mostrando, a Shuri é super capaz de ser o Pantera. Quem sabe, né? Exatamente. O meu 8º lugar vai ser o episódio do Doutor Estranho. Eu acho que isso é uma polêmica. Eu adorei o Doutor Estranho como um todo, ele, o personagem. Mas eu achei que o episódio ficou mergulhado muito numa vibe negativa. E eu, já dando um spoiler, prefiro algo mais animado, mais engraçado. Então, talvez a gente vá para uma vibe contrária aí. Eu acho, inclusive, esse Doutor Estranho talvez mais poderoso que o Doutor Estranho da linha do tempo tradicional, né? Com certeza. Do CM. E aí a gente fica lá, ele devorando lá os bichões todos, aí a gente fala Mephisto, mas não era o Mephisto. E aí a gente fica nessa vibe, mas é uma construção muito assim, triste. Ele tenta mudar e a Christine morre. Ele muda de novo e ela morre. Ele muda de novo e ela morre. E aquilo vai de uma maneira... Então, pela vibe negativa, não pelo personagem. O personagem é excelente. O Doutor Estranho não tá entre os meus preferidos, mas não tá no 8º. Eu acho que eu gostei um pouco mais do que você. E o meu número 7 é o Mundo Sem Vingadores. Eu curti, achei a proposta boa, mas ele também termina... Lógico que depois tem um gancho, isso eu achei surpreendente, né, no final do filme, da série. Mas eu acho que ele não é tão impactante assim, embora seja muito legal a proposta dos Vingadores nunca terem se formado, que é até legal que ele se passa ali em uma semana, né, e
os Vingadores nunca chegaram a ser formados, e o vilão é o Hank Pym. Eu gostei, mas eu acho que a série teve outros episódios mais legais e mais impactantes. Por isso que ele acabou ficando em sétimo. E o seu sétimo? Sétimo, então. Eu vou colocar o episódio da Capitã Carter, né? Que é logo o primeiro. Também, igual do Doutor Estranho. Eu acho que a personagem é muito boa, muito bem-vinda pro CM. Eu quero ver ela em live action. Mas certo. O episódio, eu acho que ele ficou um daqueles mais corridos que a gente teve, foi esse daí. E... Sim. A questão, o relacionamento dela com o Steve, eu curti. A forma como eles começaram, eles tinham que começar de uma maneira que a gente entendesse o que ia acontecer na série. Então começa muito bem explicado. O Vigia fala, né? Ela não subiu, ela ficou lá embaixo, aí todo mundo ficou lá embaixo. Enfim, e é bem explicado. Mas eu senti aquele final, por exemplo, ela chegando lá com o Nick Fury, eu falei, pô, vai acontecer mais alguma coisa. E ficou vazio até o final, quando a gente viu vários anos depois ela numa vibe ali do filme do Capitão América Soldado Invernal, né? Então a gente fica esperando mais e mais e não veio. As cenas de ação são boas, mas poderia ter dado algo mais. É uma personagem que tinha mais a acrescentar do que acrescentou. Eu concordo com esses pontos que você levantou, mas... ela não ficou tão abaixo assim. Um pouquinho depois. Vou falar daqui a pouco. Em sexto lugar, pra mim, aí tá quase se aproximando do seu, que fica o Doutor Estranho, sem esperança, né? Doutor Estranho no looping da impossibilidade de salvar a sua amada. No geral, eu curti todos os episódios, mas nesse ranking aqui, eu coloco, porque justamente tem outros na hora da classificação que eu acho que eles impactam mais e tem mais personagens. Mas eu acho um episódio bom, porque eu acho que ele muda, né, essa vibe, que também segue um pouquinho lá dos quadrinhos do Arif, né, que tem vários quadrinhos que tem o final catastrófico, tipo assim, ó, se isso acontecesse não ia dar certo. É o caso do Doutor Estranho. Porém, eu acho que ele insere algumas coisas que nunca tinham sido apresentadas antes, por exemplo, aquele ponto fixo que a anciã fala para ele. Então, isso aqui não pode ser mudado do nada. Aí ela cria 2 linhas do tempo dentro de um universo e você fica, mas não é muito bem explicado isso, né? Porém, é um episódio bom, mas é justamente por ter outros episódios melhores na frente. Mas é um episódio que eu achei interessante e eu acho que ele te guia na esperança de que ele vai conseguir, né? Então, esse Doutor Estranho tentou utilizar uma coisa que o Doutor Estranho do UCM nunca tentou. Então, eu acho que ele vai conseguir, mas no final ele não consegue, né? E o final, ele é bem... chocante, né? Porque ele fica preso lá, né? Lógico, depois eu ia chegar nele. Mas é um episódio legal. Em sexto lugar, eu vou colocar o episódio dos zumbis. Foi meio difícil, a partir daqui tá mais difícil, viu? Porque eu poderia mudar essa ordem aqui do sexto ao primeiro tranquilamente. Vai muito da vibe, né? Agora é esse aqui o ranking, amanhã o ranking é outro. Eu gostei dos zumbis, eu achei que foi uma maneira legal de introduzir esses personagens dentro do UCM, mas também o final, você chega assim, agora vai, o Thanos tá ali, o que vai acontecer, é indicativo de que deu ruim, mas não tem como ter certeza, e se não mostrou, existe a possibilidade de alguma coisa ter acontecido. Dos heróis sempre vencem, né? Então a esperança, tecnicamente, a esperança é a última que morre. É o único episódio que tem o Homem-Aranha, infelizmente. Deveria aparecer em todos os episódios, eu acho. É só um, verdade. Mas eu não sei. Eu gostei mais dos outros, mas é naquela vibe de tipo, mais pelo final mesmo. O final, realmente eu também concordo, ficou muito em aberto. Mas ele tá um pouquinho mais à frente. Daqui a pouco a gente revela pra mim. Em quinto lugar, pra mim, fica o da Capitã. Eu coloquei ele no top 5 porque eu gostei muito da ideia da Peggy Carter ter tomado o soro do super soldado. E eu gosto, embora eu concorde com você, que eu acho que ele é um episódio muito corrido, mas eu gostei muito de ver ela no papel de capitã, né, no caso. E eu achei muito interessante a questão dela continuar gostando do Steve. Porque ele, embora tenha aquela armadura, né, super tecnológica, que vai de desencontro aí do CM, porque o Howard naquela época não tinha nem conseguido fazer o carro levitar ainda, né, lá em Capitão América, o primeiro Vingador. Mas ele nunca se torna aquele cara fortão e tudo mais, e ela continua gostando do Steve.
Isso eu achei muito bacana. E eu acho que ele traz muitas homenagens ao primeiro filme, porque esse episódio da Capitã Carter é o Capitão América, o primeiro Vingador, só que nesse universo é tudo com a Capitã. E com algumas diferenças lá do Bucky, né? O Bucky não morre e tal. Eu curti, e as cenas de ação pra mim estão muito boas. Ela tá bem overpower. Muita gente até na análise aqui no canal disse que é pelo fato dela ser já uma militar treinada, diferente do Steve, mas eu curti, por isso que eu quis colocar aqui no top 5, igual você falou, né? Daqui para frente a gente pode alterar ali, porque eles estão igualmente bons, né? Na nossa opinião. Em quinto lugar, abrindo o top 5, eu vou colocar justamente o último episódio, porque se tinha alguma coisa que me mantinha assistindo a série, é o tão esperado encontro dos Guardiões do Multiverso. O episódio começa muito legal, você foi escolhida, não sei o que, você foi escolhido, não sei o que. Mas aí quando você espera realmente ação da boa, eu acho que, por exemplo, a luta do próprio Ultron Visão contra o Vigia no episódio anterior, no penúltimo, eu achei que foi melhor, inclusive, do que as lutas dos Guardiões contra o Ultron. Entendi. E aí você espera uma interação entre os personagens, mas não, tá tudo lá, tá meio que indicativo, né? Tá meio que indicado que eles conversaram, mas não mostra. Se fosse um filme, se tivesse mais tempo, eu mostraria. Então, o episódio até é legal, eu gostei do episódio, mas a minha expectativa tava por um negócio, assim, fantástico. Tipo, uns Vingadores, todo mundo junto aqui, minha camiseta dos Vingadores, todo mundo junto, assim. Mas não, é um negócio muito vazio. Tem aquela Gamora que... Quem é essa? Por que ela tá com essa roupa? Que ficou faltando o episódio. Então, algumas coisas estragaram aquele que era para ser o melhor. Entendi. Eu, na verdade, no meu caso aqui, eu já tenho que pegar um gancho revelando aí o 4 e o 5, porque não tem como desvincular uma coisa da outra. Quarto e o terceiro lugar fica o episódio do Ultron, que mostra como ele conseguiu fazer tudo que ele conseguiu. E o terceiro, para mim, é o crossover. Ele já, para mim, fica nessa pegada aí, porque um tá linkado com o outro, né? Se fosse um filme, encaixaria certinho. E eu concordo com você. Meu quarto lugar é o do Ultron vencendo, também dando spoiler, porque eles estão ligados. Você colocou o que vem depois, antes, e eu coloquei na ordem cronológica, né? Sim. Então, porque eu achei muito legal essa vibe pós-apocalíptica que o episódio tem. É um dos grandes acertos. Então, tipo, o Ultron conseguiu vencer, ele destruiu o mundo e só sobrou a Viúva Negra e Gavião Arqueiro. Achei muito legal isso. Só que ele é uma rampa, né? É uma rampa pra gente chegar no grande crossover. Tanto que eles têm o plano deles, eles têm a participação deles lá, mas tudo que a gente tá vendo é o Ultron, e tem essa cena incrível que você falou, da luta entre o Vigia e o... Eu tava chamando ele aqui nas análises do canal de Visultron, que é o Visão Ultron. Eu chamo de Ultron Visão, dá na mesma. Ultron Visão, Então, o Visultron aí lutando com o Vigia é muito bacana, mas aí é aquele negócio, mano, o Ultron tá louco, tá insano, e levanta o hype pra você ver o crossover, por isso que aí o crossover fica na frente pra mim, porque aí a gente vê o Ultron com todo o seu poder enfrentando a galera, né? E aí vem as combinações de poderes, aquela cena da Capitã e da Viúva usando os escudos, cada uma de um lado, para dar um pau no Ultron. Essa cena, para mim, é muito da hora, cara. Eu curti muito. Um ponto positivo desse episódio aí do último, né? Justamente, desde o começo, essa parceria viúva, mesmo que de universos diferentes, com a Capitã. Eu acho que essa parceria pode dar muito mais e talvez mostrar, né? Justamente aquela cena pós-crédito, ter um episódio mostrando a sequência na próxima temporada. Enfim... Fica a expectativa, né? Se eles botaram aquilo lá na cena pós-crédito, acho que é um indicativo de que vai continuar. Sim, e foi bem bacana também eles reconstruírem a cena do Capitão América, o Soldado Invernal, né? De novo no lugar da Capitã. Parece que nesse universo ela está basicamente em tudo que o Steve do universo principal esteve, né? De todos os episódios é o mais parecido, né? Com a linha do tempo tradicional, né? Sim, isso é muito bacana. E o relacionamento delas tem todo um diferencial, tanto que é isso que ajuda a Viúva Negra lá do outro mundo se aliar, né, eles no crossover. Então eu curti muito.
o Visão, o Ultron, né, destruindo o Thanos, rachando ele ao meio rapidinho. Ele podia ter resolvido isso rapidinho lá em Ultimato. Sim. Não é em Ultimato, né? Em Guerra Infinita? Em Guerra Infinita. E não resolveu. Aí aqui em 5 segundos rachou o cara no meio. Excelente. Pois é. Aí ele, fascinante. Aí ele começa a ver aquelas joias do infinito, o multiverso, ele encontra o Vigia. Eu achei sensacional. E é justamente por isso que eu coloco ele na frente do outro, porque eu fui por um hype pro último episódio e não foi tudo aquilo que eu esperava, principalmente pelo encontro, pela junção dos caras, né? Uhum. Aí em terceiro lugar, eu vou colocar o da morte dos Vingadores, porque eu gosto desse estilo de investigação, né, de mistério, de suspense. Entendi. Você fica naquela, mas quem que tá matando os caras? Não é possível. Quem que vai aparecer aqui? E você fica naquela, aí Por aparece quê, o Loki. Eu amo o Loki. A minha fotinho do Disney Plus é o Loki. Eu botei o Loki lá. Eu sou Loki Futebol Clube. E aí, eu troquei o Homem-Aranha pelo Loki. Inaceitável isso. Pô, aí eu não te perdoo, Mas, enfim. E aí você fica naquela vibe, mas não é possível? O que tá acontecendo aqui? É um episódio, eu acho que é um dos únicos episódios que me prende, assim, do começo ao fim, de eu ficar, mas o que tá acontecendo aqui? De tão diferente que é. Você vai lá botar um negócio pro Tony Stark diminuir os efeitos, né? E aí o cara morre. E vai seguindo todo mundo morrendo. Mas o que tá acontecendo? E não mostra quem, né? Só no final. Então, essa vibe de suspense me pegou. Eu curti bastante. Embora eu não tenha colocado aqui, né? Ele é um dos lá mais pra baixo, mas não tanto quanto esses outros aí, quanto o próprio crossover, né? Que ficou no meu terceiro pra mim. Só que agora é aquele momento. Quando você revelar o segundo lugar, você já revela o primeiro junto. Exato. Que o pessoal tá fazendo as contas do que tá faltando. Pois é. Então agora é aquele momento derradeiro, né? Que você já joga o segundo e o primeiro junto, né? Aliás, pessoal, quem tá assistindo já deixa o seu ranking nos comentários também, hein? E aí depois eu respondo aí. Vamos ver se a gente concorda. Vocês concordam comigo, concordam com o João? Se tem um negócio completamente diferente, quero saber, comenta aí, hein? E bom, eu acho que vai te surpreender, né? Falando o segundo, já revela o primeiro. O segundo melhor episódio pra mim foi o do T'Challa Lord. O meu também. Alguma coisa então, coincidiu. Toca aí. Beleza, porque, mano, é uma proposta bem aleatória, né? Tipo, o Yondu, em vez de sequestrar o Peter Quill, sequestrou o T'Challa, mas ela se torna uma coisa tão grandiosa, cara, ao ponto de o maior vilão do UCM se tornar um cara do bem por causa do papo do T'Challa. Ele simplesmente fala que ele convenceu, mano. Porque o T'Challa é uma pessoa muito melhor que o Peter Quill. Exato, é isso, é uma questão de caráter. Até a gente tava falando isso lá na análise, lá no seu canal, que parece que os caras, eles, por mais que tenham as diferenças, no final, eles são quem eles sempre deveriam ter sido, né? Então, o T'Challa tem todo aquele caráter de um rei justo, de um cara que busca fazer o que é certo, né? Então, esse episódio é um grande acerto pra mim. Eu acho que ele tem até um elemento meio de espionagem, né? Quando eles vão lá com o colecionador também cheio de easter eggs, um colecionador que ele tomou o lugar do Thanos. Mano, esse episódio é muito criativo. É por isso que tá em segundo lugar aqui pra mim. Exatamente. E tem a questão do Chadwick, que a gente achava que ia ser despedido, ele ia aparecer depois, a gente não sabia também. Quer dizer, a gente suspeitava por causa dos Guardiões do Multiverso, mas não era algo concreto ainda. Então, eu assino embaixo o Thanos, toda essa questão, as mudanças. O próprio desfecho que o episódio dá, né? Do Eagle chegando lá pra encontrar o Peter Quill, eu poderia pegar na vibe, igual eu falei da Capitã Carter, né, que encontra o Nick Fury. Aqui também deixa uma vibe pra sequência, o dos zumbis, né, também, que mostra o final, que eu já saquei que, enfim. E aí você deixa aquela vibe, mas como tudo antes foi muito perfeito, o final não estraga. Só estraga a ponto de não deixar ele em primeiro lugar. E aqui nós temos um pequeno problema, não é mesmo? Exato. Bom, o meu primeiro lugar, o 2 do T'Challa poderia ter ficado facilmente. Mas o que mata aqui, pra mim, é que o meu número 1, que é o episódio dos zumbis, é que tem dois personagens que eu gosto muito, que é o Homem-Aranha e a Vespa, né? A Hope Van Dyne. E ainda eles juntarem os dois. Eu gosta muito da Vespa, mas tudo bem. Pois é. Não, pra você ter uma noção, a minha gatinha, né? Minha pet, se chama Hope, por causa dela. Ah. E
eu acho, na verdade, a Hope da... Não pegando aqui dos quadrinhos, mas a da Evangeline Lilly, eu gosto muito, cara, porque eu acho que ela consegue ser uma personagem forte, durona, e ao mesmo tempo tão amável, assim, aquela personagem com quem você se importa. E eles trazem nesse episódio, primeiro, o conceito dos zumbis, que é uma coisa totalmente nova no CM. Curti demais, referência aos quadrinhos. Tem o Homem-Aranha, que é um dos principais, como a gente falou, o melhor Homem-Aranha lá na análise no seu canal. O melhor Homem-Aranha do CM, um cara independente. Tem Tio Ben. Pobre depois Tom Holland. Pois é, coitado. A gente tem a Hope ficando gigante e ela morrendo para salvar todos eles. O Visão completamente louco, mano, alimentando a Wanda com o T'Challa. Então, assim, esse episódio, eu achei ele muito criativo. Ele bebe um pouquinho na fonte do terror, faz uma brincadeira com isso, traz uma referência, né, ao conhecimento do Peter de cultura pop, quando eles falam lá que não querem se separar porque isso nunca dá certo em filme de terror. Então, cara, eu achei demais esse episódio, tirando o final, que eu achei que ficou muito em aberto. Temos a cabeça flutuante do Homem-Formiga, não podemos esquecer. Mas eu acho que o que estraga nesse episódio é só o final, mas também, né, eu fazendo aqui o papel de advogado, é aquela história, putz, é só você fazer as contas, a gente não precisa mostrar os heróis morrendo. Todo mundo morreu até aqui. Você acha que o Thanos com a manopla e zumbi não vai matar eles? Eles vão morrer também. Então, pra mim, é o melhor episódio. Mas essa é a minha opinião. Vai, João, qual que é o seu number one? Enquanto uns são exaltados por uns, para outros são humilhados. Se o seu último é o meu primeiro lugar, nós temos alguns problemas aqui de Com percepção. certeza. O Thor Festeiro é o melhor episódio, o melhor personagem. É uma zoeira, é um episódio totalmente aberto para isso. Eles não estão nem aí para qualquer outra coisa. O Loki gigante de gelo é uma surpresa assim que não tinha vazado em lugar nenhum. Do nada chega lá aquele cara grandão, gigantesco. O Howard e o Pato casando com a Darcy, o Elvis Presley fazendo o casamento deles. E aí você vê todo mundo chegando assim, Las Vegas. Aí no final ele desentorta a Torre de Pisa. É fantástico, é fantástico. É pra você dar risada. É descompromissado. Claro que todos eles são descompromissados, porque não tem nada a ver essas alterações, a maioria delas. Sim. Mas você pega esse daí, só o fato do Odin não ter ficado com o Loki, ele muda a personalidade do Thor de um jeito que ele não é mais responsável, que ele gosta Sim. de festa, e é muito aquela vibe de tipo American Pie. O cara, verdade. O adolescente tá lá fazendo a festa na casa dele, sozinho, aí chegam os pais, ele tenta arrumar tudo assim. E aí, virou um team, né? E a própria luta também da Capitã Marvel contra o Thor, as lutas, apesar de curtas, eu acho que são interessantes. E mesmo o Sim. Thor naquela vibe bebum, né, meio fora de forma, ele consegue aguentar bem a Capitã Marvel, que, claro, não estava usando o seu poder ao máximo, como ela mesma diz, mas Sim. mesmo assim, o cara ali, né, ele consegue aguentar, o que mostra que realmente o Thor é forte, e ele deixa a vibe pra começar a juntar tudo, com o Ultron aparecendo lá no final. Quando você parece que vai ter um episódio que vai terminar em final feliz, o próprio Vigia fala isso, que parecia que ia acabar bem, e aí do nada chega o Ultron lá. Então eu me diverti. Esses 3 episódios aqui que eu peguei, os 3 primeiros aqui da minha lista, são os 3 assim que eu pegaria pra assistir a qualquer momento. O resto, tchau. Entendi. Não, mas eu concordo com você. Todos esses pontos aí, eles são positivos. Como eu disse até lá na outra análise, eu gostei muito da série, né? Então aqui é mais uma questão de gosto pessoal e até mesmo do gênero, né? Exatamente. Que você falou. Porque o primeiro que eu coloquei, o dos zumbis, ele tem essa vibe de suspense, um pouquinho do terror e tal. Já não é da comédia, não que eu não goste de comédia. Talvez eu não tenha gostado tanto do episódio do Thor assim, por causa da minha implicância com Thor Ragnarok, que eu tava te contando lá. Então, sei lá, algo do tipo. Mas é legal, sim, é legal. Mas eu não colocaria em primeiro, não. Mas assim, eu poderia colocar esse em segundo e puxar o T'Challa, ou puxar o da morte dos Vingadores, por causa do suspense. É uma lista que vai mudando bastante aí, dependendo do seu humor. Não, como um episódio de comédia do Thor é excelente. Realmente, como eu falei, pra mim a série What If é um grande acerto. É uma proposta de mudar tudo que a gente conhece,
fazer referência e eles fazem isso muito bem. Eu curti. Eu quero segunda temporada. Quero novas histórias. Eu queria logo a segunda temporada do LoL. Ah, isso também, né? Então é isso aí, pessoal. Esses foram os nossos rankings, né? Tanto o meu quanto o do João e o nosso top 9, porque só tivemos 9 episódios. Infelizmente, não tivemos o da Gamora. Pode ser que chegue aí na segunda temporada, vamos ver o que vai rolar. Já meio que perdeu o sentido, né? Mas vamos ver. E é isso aí, então. Galera, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, aqui no Conversa de Nerd e também lá no Cultura Pop Cia, canal do João. A gente tá sempre produzindo muito conteúdo de Marvel, de UCM. Se você curte esse assunto, tanto Conversa de Nerd quanto Cultura Pop Cia, esses canais são para vocês vão curtir. E é isso aí, não esquece de deixar o seu ranking aí embaixo, a gente quer saber a sua opinião também. E vamos ver se a gente concorda ou não. João, valeu pelo convite, tamo junto. Valeu. E até as próximas parcerias, hein?